Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Uma Viagem pela Batalha de Waterloo. Eu sou Márcio Bastos e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os acontecimentos do dia 17 de junho de 1815, o dia seguinte das batalhas de Ligny e Quatre-Bras e véspera da Batalha de Waterloo. E se você ainda não viu os nossos vídeos anteriores, recomendo fortemente que o faça para poder acompanhar bem a sequência do que foi a campanha dos 100 dias, a última campanha militar de Napoleão Bonaparte, ok? Sim, e não deixe de dar o seu like e também de compartilhar, para que mais pessoas possam estar com a gente nessa aventura. Tudo ok? Então vamos lá. Esse grupamento do 7º Estado francês estava acompanhado com uma bateria de artilharia carregada. Mas na realidade, a posição da grande bateria estava mais ou menos uns 200 metros à frente. Os fatos ocorridos no dia 17 de junho não são muito conhecidos do público em geral. Na sua maioria, tratou-se de deslocamento de tropas, com alguns poucos enfrentamentos. Mas eles foram muito importantes para definir o resto da história, o que aconteceria nos dias subsequentes. Na véspera, o dia 16 de junho terminou com uma forte chuva e a chegada da noite, e em Quatre-Bras a batalha foi interrompida sem que nenhum dos lados, franceses ou aliados, tivesse alguma vantagem significativa. Em Ligny, os prussianos foram derrotados e começaram a abandonar o campo de batalha. O Marechal Blücher, comandante do exército prussiano, foi ferido ao liderar a última carga de cavalaria prussiana contra os franceses. Ele foi retirado do campo de batalha, ainda meio inconsciente, e seu paradeiro era desconhecido. O segundo em comando, o general Gneisenau, começou a tentar organizar a retirada, mas estava sem ainda contato com os seus 3 corpos de exército. E além disso, também não sabia onde estava o seu trem logístico, ou seja, a caravana de carroças que transportam munição, armamento, suprimentos, sem o qual não seria possível realizar nenhuma outra batalha. Napoleão não prosseguiu com a perseguição dos prussianos ao final da batalha, só o fazendo no dia seguinte. Pela manhã cedo, unidades de reconhecimento de cavalaria localizaram um contingente de cerca de 8.000 homens se deslocando na direção da cidade de Namur. Napoleão entendeu que o exército prussiano poderia estar então se afastando para leste e se afastando cada vez mais também do exército aliado do Duque de Wellington. Mas esse contingente se tratava de unidades de milícia que haviam desertado e estavam tentando voltar para o seu território. Somente pelas 11 horas da manhã é que Napoleão deu ordens ao Marechal Grouchy que assumisse o comando de 1/3 do seu exército, cerca de 33.000 homens, e perseguisse seu exército prussiano, localizando-o e impedindo que ele regressasse para se juntar ao exército aliado. Nesse momento, os prussianos já tinham 12 horas de vantagem em seu deslocamento, e Grouchy não tinha a menor ideia para onde eles tinham ido. Sendo assim, designou unidades de reconhecimento de cavalaria mais para leste, que não tiveram resultado frutífero nenhum. Enquanto isso, o general Gneisenau havia conseguido reatar as comunicações entre os seus 3 corpos de exército que participaram da batalha, bem como com o 4º corpo de exército do general Bülow,
que não havia participado da Batalha de Ligny e estava nesse momento se deslocando da região do Baixo Reno para se juntar ao exército prussiano. Gneisenau também obteve contato com o seu trem logístico e a retirada começou a ser melhor organizada. O Marechal Blücher, que havia pernoitado numa fazenda, se recuperando dos seus ferimentos, foi localizado, reassumiu o comando do exército e deu ordens para que todos se concentrassem nas proximidades do vilarejo de Wavre. No meio da tarde, uma forte chuva voltou a cair, retardando o deslocamento dos franceses. Marechal Grouchy, ao final do dia, preferiu parar e deixar as suas tropas descansarem. Ele ainda não tinha ideia de que os prussianos haviam se dirigido na direção de Wavre. Assim, podemos ver que aquilo que começou com uma retirada do campo de batalha de forma desordenada, deu lugar a uma retirada ordenada. Essa retirada ordenada e organizada daria lugar no dia seguinte a uma ação ofensiva. E esta ação ofensiva levaria a vitória em Waterloo. O destino da batalha no dia seguinte já estava traçado, apenas que Napoleão ainda não havia se dado conta disso. Do outro lado, em Quatre-Bras, o campo de batalha amanheceu em silêncio. Vez por outra, se ouvia alguns disparos, alguma escaramuça afastada entre as tropas, que não se reverteu em nenhuma ação ofensiva por nenhum dos dois lados. O Duque de Wellington, que havia pernoitado na cidade de Genappe, logo cedo tomou conhecimento do resultado da Batalha de Ligny com a derrota dos prussianos. E sabendo que não poderia esperar nenhum auxílio e que muito provavelmente Napoleão viria lhe cercar pelo flanco esquerdo, e já que o campo de batalha estava em silêncio, deu ordens às suas tropas para começarem a se retirar, recuando até a localidade de Mont-Saint-Jean, próximo ao sul do vilarejo de Waterloo. Wellington também conseguiu reatar as suas linhas de comunicação com o exército prussiano e enviou mensagem para o Marechal Blücher dizendo que ele estava se retirando até a posição de Mont-Saint-Jean e se os prussianos pudessem comparecer no dia seguinte no campo de batalha com pelo menos 2 corpos de exército, ele, Wellington, ali permaneceria enfrentando Napoleão. Caso contrário, ele se retiraria até os portos de Antuérpia para proteger as suas linhas de suprimento, deixando o caminho até Bruxelas livre para Napoleão. O Marechal Blücher respondeu que estaria no dia seguinte no campo de batalha, no final da manhã ou início da tarde, não somente com 2 corpos de exército, mas com todo o seu exército. Com esta confirmação, o Duque de Wellington definiu que sim, ficaria ali mantendo a sua posição defensiva e aguardando a chegada da batalha com os franceses no dia seguinte. E aqui vale a pena abrirmos um parênteses. O fator comunicações foi um aspecto de força utilizado pelos aliados e prussianos e, ao mesmo tempo, um fator de fraqueza para Napoleão nessa campanha. E o motivo disso, na minha opinião, foi que Napoleão não pôde contar com um personagem muito importante, que era o Marechal Berthier. Berthier, por muito tempo, atuou como chefe do Estado-Maior de Napoleão, e ele tinha uma habilidade ímpar de receber as ordens de Napoleão e traduzi-las de forma muito compreensível para os comandantes em campo, além de haver desenvolvido um muito eficiente método de checagem para ver se as ordens haviam realmente sido recebidas e estavam sendo cumpridas a contento. Infelizmente, Berthier faleceu alguns meses antes do início da campanha, num acidente bastante suspeito. Ele caiu por uma janela de um prédio. Em seu lugar, Napoleão utilizou-se como seu chefe de Estado-Maior o Marechal Soult, que, apesar de ser um oficial bastante experiente, deixou a desejar bastante com relação a esse aspecto comunicações. Talvez se Berthier estivesse presente, o Marechal Grouchy tivesse conseguido interceptar no dia seguinte a trajetória dos prussianos na direção do campo de batalha de Waterloo
modificando sobremaneira o resultado da batalha. Wellington determinou ao comandante da cavalaria britânica, Lord Uxbridge, que mantivesse unidades de cavalaria na retaguarda para fazer a cobertura da retirada das suas tropas do campo de Quatre Bras. Assim, alguns regimentos de hussardos e mais 2 regimentos de Life Guard, cavalaria pesada da brigada Household sob o comando de Lord Somerset, permaneceram para fazer essa cobertura. Em torno das 2 horas da tarde, Napoleão, com o restante do seu exército, começou a se aproximar de Quatre Bras. Napoleão ficou bastante aborrecido por constatar a inércia de Ney e da sua ala esquerda do exército francês, que não tinham realizado nenhuma ação ofensiva durante a manhã. Caso isso tivesse ocorrido, provavelmente teria fixado o exército aliado em Quatre Bras e Napoleão poderia ter feito o seu envolvimento pelo flanco, o que acarretaria provavelmente já a derrota do exército aliado ali mesmo. Como isso não aconteceu, Napoleão designou na sua vanguarda unidades de cavalaria leve para iniciar a perseguição do exército aliado em retirada. Essas unidades se confrontaram com a cavalaria britânica, que fazia cobertura. Houve alguns combates, alguns embates, mas a cavalaria britânica foi bastante eficiente em retardar a movimentação do exército francês. No meio da tarde, com a forte chuva que voltou a cair, tanto as estradas quanto os campos se tornaram caminhos bastante difíceis, alagados e lameados, retardando sobremaneira o deslocamento de ambas as tropas. Somente ao final do dia é que os britânicos chegaram efetivamente à sua posição em Mont-Saint-Jean. Napoleão se aproximou com o seu exército também da posição de La Belle Alliance, e ali os 2 exércitos começaram seus preparativos para passar a noite. Napoleão escolheu pernoitar na fazenda Le Caillou, onde hoje funciona o Museu Le Caillou, o último quartel-general de Napoleão Bonaparte, que nós tivemos a oportunidade de visitar. Essa é a fazenda Le Caillou, hoje é um museu, o último quartel-general de Napoleão. Foi aqui que Napoleão pernoitou com seu staff, seus oficiais de Estado-Maior, e com o 1º batalhão do 1º Regimento de Caçadores a Pé da Guarda, na véspera da Batalha de Waterloo. Nessa área interna da fazenda Le Caillou, na noite de 18 para 17 de junho de 1815, pernoitou, fazendo acampamento nesta área, o 1º batalhão do 1º Regimento de Caçadores a Pé da Guarda Imperial, da Velha Guarda. Imagina aqui a quantidade de barracas para abrigar cerca de 500, 600 homens que não foram engajados no dia seguinte na batalha. Eles permaneceram aqui e no final da batalha fizeram a segurança de Napoleão Bonaparte na sua fuga, na sua retirada até a localidade de Genappe. Isso aqui é um ossário, está posicionado, localizado dentro da área interna da fazenda Le Caillou. Esses ossos todos foram recuperados do campo de batalha.
Visitamos também um outro local que é pouco conhecido do público em geral, mas que teve a sua importância histórica a ser relembrada. Nós estamos em frente à fazenda Chantelet, é um ponto que está fora do circuito turístico do campo de batalha de Waterloo, fica uns 4 ou 5 quilômetros mais ao sul, mas o que é interessante é que foi aqui que o Marechal Ney e seus oficiais pernoitaram na véspera da batalha, de 17 para 18 de junho de 1815. Os franceses foram continuando a chegar durante a noite, muitos soldados havendo até perdido as suas botas enterradas pela lama do caminho. Tinham agora que montar as suas pequenas barracas sobre um solo encharcado, com frio, tentando arrumar algo para comer. Só mesmo a figura carismática de Napoleão é que conseguiria fazer com que esses homens no dia seguinte estivessem entrando em forma para a batalha, aos brados de Viva a França e Viva o Imperador. Tanto franceses quanto aliados passaram uma noite de cão na véspera da batalha. No dia seguinte amanheceu com a chuva já parando e ambos exércitos formando as suas posições. No nosso próximo vídeo, começaremos a nos deslocar pelo campo de batalha junto com franceses, aliados e prussianos para mostrar e vivenciar o que foi esse evento épico, a Batalha de Waterloo. Continue com a gente, nos encontramos em breve. Até já! E todos superam dessa direção, que é a direção de cima da